Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal TV Reparação Automotiva. Você está chegando agora com a gente? Então não esquece, dá seu like, se inscreve no canal e também clica no... Nós temos aqui um assunto que eu tenho certeza que é importantíssimo para te ajudar no seu dia a dia de trabalho. Nós vamos falar sobre sistema de freio ABS, direto aqui de Campinas, no CTA, o Centro de Treinamento Automotivo da Bosch. E para participar com a gente, nós temos o Paulo Estevanato, ele que é instrutor técnico aqui do CTA. Vamos conhecer um pouquinho a história do Paulo? Olá, bem-vindo ao canal Reparação Automotiva. Eu sou o Paulo Estevanato, instrutor técnico do CTA da Bosch de Campinas, com experiência de 36 anos em reparação automotiva e durante esse período também, durante 11 anos eu fui instrutor técnico do Senai da minha cidade de Bauru. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito do sistema de controle eletrônico de frenagem ABS, falar de todos os seus componentes, como que eles funcionam e qual que é o procedimento de diagnóstico e testes desses sistemas. Vamos comigo então para mais esta aula muito importante para vocês. Muito bem, vamos começar aqui falando de um elemento que é o mais importante do sistema, que é o fluido de freio, a importância do DOT e do fluido de freio no sistema. Antes de mais nada, acompanhe comigo aqui neste quadro, vamos ver aqui a característica de cada um deles. Todo fluido de freio ele possui 11 características durante seu processo de fabricação, mas no nosso dia a dia só tem uma que a gente consegue mensurar, que é a contaminação por água. Tá? E qual que é a importância desta medição? O fluido de freio ele deve ser incompressível, ou seja, durante o processo de frenagem, quando aplicar pressão no pedal, ele não pode mudar o seu volume, ele deve transmitir as pressões em todas as direções com a mesma intensidade. Ele não pode formar bolhas de vapor. Então o DOT que eu falei, ele refere-se a quê? Ao ponto de ebulição do fluido de freio, ou seja, a temperatura no qual ele começa a produzir vapores. Mas como que isso ocorre? Lembre-se que o processo de frenagem é através de atrito. E todo atrito que ele foi projetado, nós teremos a formação de vapores. E lembrando que a água ela tem um ponto de ebulição aí em torno de 100 graus. E se ela contaminar o fluido de freio, ela vai fazer o quê? Chegou nessa temperatura de 100 graus, esta água que contaminou o fluido de freio vai começar a liberar bolhas de vapor. E vapor nada mais é do que ar, e o ar é compressível. Aí quando você pisar no freio, este ar vai ser comprimido e toda a pressão necessária não chega na roda. É aquele pedal que no dia a dia da oficina a gente chama de pedal borrachudo, ou seja, você pisa nele, ele não é firme, ele vai descendo vagarosamente. Acompanhe comigo aqui no quadro para a gente verificar algumas coisas. Então eu tenho aqui esta linha amarela, opa, mudou aqui, esta linha amarela que é o DOT 3, que é este fluido de freio. Ele tem um ponto de ebulição de próximo a 240 graus, quando ele está contaminado com 5% de água, a temperatura de ebulição dele cai para em torno de 130 graus. Vou usar apenas ele como exemplo para vocês compreenderem a importância da medição da contaminação do fluido. Agora, por que eu tenho 3, 4, 5, 5.1? A determinação do DOT vai depender do quê? Do projeto do freio. Então não é o freio ABS que precisa de um DOT 4 ou de um DOT 5. Por exemplo, nós temos caminhonetes, vou até citar um exemplo, a Hilux 2016, ela tem ABS, era tanto calor, eu não preciso de um fluido de freio, por exemplo, 5.1, que o ponto é próximo a 300 graus Celsius. Então, o DOT do fluido de freio é determinado pelo calor gerado durante o processo de frenagem. Tá, eu falei tanto, mas o que é DOT? DOT é a abreviação, está escrito aqui, eu destaquei em vermelho, é Department of Transportation, é o Departamento Norte-Americano de Transportes. É ele que classifica e não é tão bom quanto de outra. O DOT em si, ele tem que todos eles atingir essa temperatura mínima do ponto de ebulição. Se não atingir, ele não é autorizado a ser vendido no mercado. Porque muitas pessoas questionam, mas o carro é importado, veio com fluido norte-americano ou europeu, eu vou colocar um fluido nacional? Não se preocupe quanto a isso, porque a qualidade e a classificação dele tem que ser regulamentada pelo DOT, pelo Department of Transportation dos Estados Unidos. Então, se ele atingir aquela característica determinada na norma, ele vai ser comercializado. Senão, não vai ser comercializado. Legal? Vamos prosseguir aqui no nosso palestra. Vamos entender o que ocorre num processo de frenagem. Então, deixa eu ver se eu pego aqui um recurso para facilitar a explicação. Vou pegar um laser point.
Observem esse quadro aqui comigo, que eu tenho 3 linhas básicas. Essa linha vermelha é a pressão de frenagem. Então, se nós observarmos do início do processo de frenagem até aquele ponto que o pedal endureceu, eu tenho um aumento de pressão. Depois que o pedal chegou naquele limite de compressibilidade do fluido, ou seja, eu gerei pressão para todas as rodas, esta pressão vai se manter estável durante todo o problema. Quando eu atinjo a pressão máxima do fluido de freio, ou seja, essa pressão chega até os cilindros de roda, ocorre um fenômeno que é o quê? O travamento da roda. Então observe essa linha verde. A partir do momento que eu começo a pisar no freio até o atingimento da pressão máxima, eu tive o travamento da roda. Aí durante todo o percurso realizado pelo veículo, essa roda vai estar travada, tá? Porém, a velocidade do veículo mantém-se a mesma, entre aspas, porque ela vai caindo gradativamente, que é justamente essa faixa azul. Então eu tenho um período de redução de velocidade do veículo até chegar nesse ponto. Só que durante todo esse percurso, a roda estava travada. E quando a roda está travada, não adianta você movimentar o volante que o carro mantém a trajetória, é uma força externa. Como eu não tenho atrito suficiente do pneu com o solo porque ele está deslizando, aí eu não tenho controle de dirigibilidade do veículo. Por isso que o carro mantém uma trajetória dentro da roda devido a essa elevação de pressão no qual vai ter esse travamento. Agora, como que o ABS vai trabalhar? Nós temos algo na física que chama coeficiente de atrito, ou que a gente popularmente fala que é a aderência do pneu à pista de rolagem ou à estrada. Tá? Para que eu tenha a dirigibilidade do veículo, eu tenho que manter a maior parte do tempo possível esse ponto de atrito, esse coeficiente de atrito ou a aderência o máximo possível. Então é em cima desta característica, dessa força física que o sistema vai atuar. Vamos entender então como que ele funciona. Vou pegar um outro slide aqui. Tá? Então nós temos aqui um gráfico bem semelhante àquele, mas tem um detalhe importante que é o controle de pressão do fluido de freio nas rodas. Vamos entender como que ele funciona. Aqui também eu tenho, pisei no freio, atingiu a pressão máxima. Quando atinge a pressão máxima, nós observamos aqui na linha verde, próxima de zero, ou seja, a roda tende a travar, é onde que o sistema entra em funcionamento. De que maneira? Ele alivia a pressão na roda para que ela volte a ter giro e ter o atrito ou a aderência do pneu ao solo. Aí ele, em cima da rotação da velocidade do veículo, ele permite que a pressão suba e a roda comece a parar novamente. Daí eu tenho a queda de rotação. Quando eu tenho a queda de rotação, ele monitora, está próximo do travamento, ele novamente reduz a pressão. E esse processo é feito sucessivamente até que eu tenha a parada total do veículo, sem que ocorra o travamento da... A velocidade do veículo, observem que ela não se altera, porque é uma lei da física que eu já mencionei, que ele mantém a sua trajetória mesmo com a redução da velocidade. Essa redução de velocidade do veículo é gradativa. Porém, a velocidade da roda agora ela é modulada, ou seja, fala de velocidade do veículo. O sensor ele não monitora a velocidade do veículo, ele monitora a rotação da porta, é a rotação, não a velocidade do veículo, que ele só mede rotação. Muito bem, então é dentro desse componente que vai ocorrer todo o processo de controle de velocidade. De que maneira? Nós temos aqui um cilindro mestre. Tá? Esse cilindro mestre ele é específico para veículos com ABS. Porque se você observar, ele tem apenas 2 saídas. Quando o motorista aciona o pedal de freio, ele vai gerar uma pressão no cilindro mestre, essa pressão hidráulica entra neste componente, que é a unidade eletrohidráulica. Se nós observarmos, ela tem 2 entradas e 4 saídas. Essas saídas vão ser em diagonal, roda dianteira, direita, traseira, esquerda, e dianteira, esquerda, traseira, direita. Então aqui dentro nós temos 2 circuitos de freio, 2 entradas de pressão. Cada entrada tem 2 saídas. Nós temos aqui as válvulas de pressão. O fluido chegou até aqui e vai diretamente para as rodas, porque essas válvulas de entrada, que a gente vai chamar ela de válvula de manutenção de pressão, elas estão abertas. Então o fluido entra por aqui e sai por esses canos para o circuito correspondente. A rotação das rodas através do sensor. Tá? E tudo isso começa a hora que pisa no freio, porque o motorista tem a intenção de frear o carro. A partir desse momento ele começa a monitorar a rotação das rodas. Então na fase de aumento de pressão, o fluido ele sai do cilindro mestre, passa pela unidade eletrohidráulica e chega até a roda, que eu tenho apenas uma, mas isso acontece nas 4 rodas. Porque neste momento o veículo ainda não está na iminência de travamento da roda. Tá? E o sistema, a pressão é gerada apenas pelo pé do motorista. Vocês podem acompanhar aqui
deste lado, que eu tenho um circuito hidráulico completo, a pressão número 5, que é essas válvulas de baixo, que é a válvula de redução de pressão. E se vocês observarem ao lado de todas essas válvulas de entrada, tem uma válvula mecânica. Qual que é a finalidade? Tem a pressão gerada para todas as rodas. A partir do momento que ele bloqueia, o motorista continua lá no pedal, porém essa válvula ela foi acionada e bloqueou a passagem. Neste momento, então, se vocês observarem aqui na diagrama hidráulico, e é justamente essa válvula mecânica que eu quero falar para vocês. A finalidade dela, a pressão é mantida nas 4 rodas. Se o motorista tirar o pé do pedal do freio rapidamente, tem uma redução de pressão aqui na entrada, esta válvula mecânica unidirecional ela se abre para o sistema de segurança para garantir que numa tirada rápida do pé do freio, a pressão vai retornar para o cilindro mestre e aí eu tenho a condição de continuar trafegando com o veículo. Tirou o pé, se demorar para você conseguir ganhar velocidade novamente, posso ter uma crônica, percebeu que essa roda tende a travar. O que ela tem que fazer? Tem que reduzir, que é justamente esta fase de diminuição de pressão. O pedal continua pressionado, a pressão continua chegando até a válvula de entrada. Porém, como ela está fechada, não entra pressão e não chega até as rodas. Nesse momento, qual que é a intenção da unidade eletrônica? É reduzir a pressão naquela roda para evitar o travamento. Então ela vai abrir a válvula de redução, se observar ela aqui, ela está um acumulador de pressão, que nós vamos ver aqui nessa unidade eletrohidráulica, são esses 2 pistões. Para a necessidade de diminuir ainda mais a pressão, aí a unidade eletrohidráulica vai acionar um motor elétrico, eu tenho aqui um enrolamento e cobrindo esse motor nós temos aqui um ímã permanente para que ele possa funcionar, afinal ele é um motor elétrico. Tá? Então esse motor elétrico ele vai acionar a bomba hidráulica. 2 acumuladores e 2 pistões, por quê? Lembre-se, aqui são 2 circuitos de freio para as rodas em diagonal. Então quando há necessidade ele ativa o motor elétrico, ele aciona a bomba e essa bomba vai aspirar o fluido que está acumulado para o cilindro mestre. Sabe aquela sensação de pedal trepidando quando a ABS atua? É justamente o momento em que esta bomba entra em funcionamento. E aciona o motor da eletrobomba, ele gera uma pressão maior do que a pressão do pedal. Ok? Então vamos ver aqui no diagrama completo como que é. A pressão que estava indo para a roda, ela se acumulou aqui nos acumuladores, que são itens de número 7. E se houver necessidade, ele aciona a bomba, que é o número 6, e joga esse fluido novamente para o cilindro mestre. Eu vou voltar alguns slides agora para a gente entender onde que ocorre. Na verdade, ele não vai tirar lá do cilindro, é interno. Tá? Eu tenho as válvulas de entrada e a válvula de saída. O fluido está saindo por aqui e indo lá para o cilindro mestre. Tá? Quando do cilindro é interno, aí entra uma questão importante que nós já vamos falar de manutenção. Sujo lá do cilindro, ele vem aqui dentro. E que ele pode ocasionar o travamento de alguma dessas válvulas. Então é comum não é, mas pode acontecer de quando você troca, faz uma manutenção do freio, que eu coloco a pastilha nova e retorno o cilindro sem abrir o sangrador, muitas vezes o reparador faz isso, às vezes fala, mas vai ter que gastar o sangrador aberto para que esse óleo não retorne aqui, senão ele pode provocar o travamento das válvulas. Aliás, é aconselhável, né? A gente sabe que troca de fluido de freio é uma vez por ano, a cada, depende da montadora, 10 ou 20 mil quilômetros. O consumo de pastilha é em torno de 10 a 20 mil também. Então, o correto o que é? Toda vez que você fez manutenção de freio, trocou a pastilha, troca o fluido de freio através do scanner, para que você faça o procedimento correto. Por quê? Lembre-se que quando eu piso no freio, o fluido entra, sai do cilindro mestre, entra na unidade eletrohidráulica, passa por essa válvula e chega na roda. Quando eu faço a sangria convencional, eu troco o fluido apenas desse circuito. E o circuito desta válvula, do acumulador, da bomba e da bomba até o cilindro mestre? Se eu não fizer a sangria através do scanner, não vai haver essa troca do fluido. Eu vou permanecer com o fluido velho aqui dentro da unidade eletrohidráulica, que é o sistema mais importante, porque nós estamos falando da ABS, então é muito importante que eu troque o fluido desta unidade eletrohidráulica. Para quê? Para que eu tenha a certeza de que o sistema vai funcionar corretamente. Porque esse fluido, muitas vezes, quando você troca, ele já está contaminado. Eu falei no início do vídeo que o fluido de freio ele se contamina com umidade, capacidade de absorver umidade. Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar o fluido de freio, abrir o frasco dele, deixar ele aqui no máximo 1 hora aberto e eu for medir
a contaminação dele por água, ele já vai estar contaminado. Então ele é altamente higroscópico. Por isso que o fluido de freio, eu abri, coloquei e fecho. E toda vez que abre aqui o cilindro mestre, ele também pode contaminar com ar da atmosfera, com água da atmosfera. Mesmo porque a tampa possui um respiro, por isso que ele se contamina. Então é necessário, sempre que eu fizer uma manutenção de freio, troco o fluido também, de todo o circuito. Faço a sangria convencional, para que eu possa trocar o fluido deste circuito, depois através do scanner faço a sangria do ABS, que aí o sistema, o programa de sangria. Aí ele vai acionar a bomba, vai acionar as válvulas para que ocorra a troca de fluido neste circuito. Tá? Então é muito importante, quando eu faço a manutenção, troca do fluido, fazer a sangria do ABS através permanente. Ao redor deste ímã eu tenho um enrolamento de fio e toda vez que um anel componente passa próximo ao ímã, ele provoca uma alteração do campo magnético, que nós podemos ver aqui. Que eu tenho um fluxo magnético curto, aqui eu tenho um fluxo magnético longo. E esta variação deste fluxo magnético vai gerar um sinal que a gente chama de sinal senoidal, que nada mais é do que uma variação de tensão que nós podemos ver aqui, ó. Hora positiva, hora negativa. Porém, este sinal ele não é ou tem tensão ou não tem tensão. Como aqui eu tenho uma variação de tensão que nunca chega a zero, ela não entende. Então esse sinal chega até a unidade eletrônica, ela vai transformar esse sinal em um sinal digital para que possa interpretar essa rotação de roda. Qual que é a desvantagem desse sistema? Ele depende de uma certa velocidade para a resistência dele. Qual o valor de resistência? Em média, isso não é regra geral, não vai tatuar no braço e sair testando todo o sensor. De 800 a 1.200 ohms. Pode variar, depende do que? Do fabricante. Por isso a importância de ter a literatura técnica para saber medir a resistência dele, porque ele é um enrolamento de fio, não vai causar dano nenhum. Sensores mais modernos, que a gente chama de sensor ativo. Qual que é a característica dele? Ele pode ser um sensor de efeito Hall ou um sensor ok. Então, como que ele funciona? Eu tenho aqui um sensor, não sei se ele é de efeito, eu posso ter um sensor, como nós vemos aqui, que ele tem um ímã permanente dentro dele. Tá? Então, sensor de efeito Hall, se ele tiver o ímã permanente, toda vez que a roda é 5 volts, ele corta essa alimentação. Pode cortar a zero ou pode cair apenas alguns centésimos de volt, por exemplo, 100, 200 milivolts, depende da construção dele e da calibração do módulo, certo? Só que quando ele ocorre essa variação de tensão, ele vai produzir um sinal não mais analógico. Muitas vezes você tem um código de falha de um sensor de rotação, você já diagnosticou, já olhando a olho nu, parece perfeita, mas se eu pegar uma ferramenta aqui chamada revelador de campo magnético, a gente pode observar que ele vai ter em algum lugar uma falha da polarização da arruela. Quando que esta falha é gerada? Ela pode ser gerada no momento da instalação. De repente você vai instalar o rolamento, você pega e dá uma pancada para alinhar ele no cubo de roda, acerta a arruela magnetizada e danifica os polos do ímã que temos aqui, aí ele vai gerar um sinal distorcido. E esse sinal distorcido não consegue ser interpretado pela unidade eletrônica. E aí eu vou ter uma falha provocada que vai gerar um código de falha do sensor. Porque é um defeito físico, é um defeito mecânico e não é um defeito elétrico. Só que como a unidade não consegue enxergar esta arruela polarizada, multipolos, ela enxerga quem? O sensor que está gerando o sinal. Então chega um determinado momento, ou esse sinal some, ou ele é todo distorcido. Quem que a unidade vai indicar? Falha no sensor de velocidade da roda traseira esquerda. É falha do sensor? Não. Aí é que cabe a nós fazer o diagnóstico. Como que eu faço o diagnóstico? Primeiro passo, entro com o scanner, ergo o carro e viro essa roda. Está gerando velocidade? Tá. Se ele tem sinal de velocidade, afirmo com 99% de certeza que não é o sensor. É a arruela multipolar que está danificada. Tá? Pode acontecer também, já vi vários casos, e hora de montar o rolamento, montar ele invertido, com a arruela oposta ao sensor. Aí não tem sinal nenhum. Foi um erro de montagem. Então é importante durante a manutenção, uma troca de rolamento, observar veículos com ABS, se ele tenha
arruela multipolar no rolamento. E é um sensor que tem um circuito eletrônico aqui dentro, que trabalha com uma corrente para medir aqui. Vou medir a resistência do sensor, ele é magneto-resistivo ou ele é de efeito Hall, eu posso danificar o sensor. Por quê? Qual que é a corrente de teste do multímetro? Eu não sei. Se eu colocar ele aqui para fazer essa medição, a corrente gerada, lembrando que para a medida de resistência, o multímetro manda uma tensão com uma corrente e lê o retorno. Baseado nessa tensão e corrente de retorno, ele faz o cálculo para determinar a resistência do componente. Então, se eu jogar uma corrente e uma tensão aqui dentro do sensor, que não é compatível com a corrente de trabalho dele, eu vou danificar o circuito eletrônico. Aí eu posso ser até um sensor novo. Pô, medir o sensor novo, ele não tem resistência. Por quê? Você queimou ele. Então, sensor magneto-resistivo, sensor de efeito Hall, não se testa com multímetro. Eu vou testar apenas a alimentação. Vou lá no plug que chega nele, testo. De um lado eu tenho uma tensão de alimentação, do outro lado eu tenho negativo. A tensão está chegando. Coloquei lá no scanner, virei a roda, não gerou uma velocidade que pode provocar esse tipo de defeito. Tamanho de pneu. De repente o cara foi lá, trocou o pneu, colocou 3 pneus de uma medida e uma diferente. Nós sabemos que a rotação da roda vai alterar devido ao diâmetro do pneu. E aí como aquela roda que está com um pneu de tamanho diferente vai gerar um sinal diferente, de rotação diferente das demais, gera-se um código do sensor. Muitas vezes não é o sensor também, é uma diferença de pneu. Então é muito importante, sempre que vai fazer uma análise do sistema ABS, começa analisando pneus, ergue o carro, verifica, nós vamos fazer isso daqui a pouco aqui, erguer o carro, fazer a leitura da velocidade, para que depois a gente possa... Agora que nós já entendemos todo o funcionamento do sistema de frenagem eletrônico ABS, vamos aprender a fazer o diagnóstico. Lembrando, o diagnóstico começa por onde? Quando o cliente chega à oficina com a luz acesa, pedindo auxílio. Aí nós vamos entrar com o scanner, primeira coisa, verificar a memória de erros, verificar se tem algum erro. Passo a passo esse diagnóstico. Por exemplo, lá atrás eu mencionei do sensor de roda. Como que eu diagnostico o sensor de roda? Vou entrar aqui em valores reais no meu scanner e vou selecionar a roda dianteira direita. Vou virar a roda e a gente vai observar que no painel do scanner vai mostrar ali uma velocidade, chegou a 4 km por hora. Isso significa o quê? Que este sensor ele está gerando a rotação de roda. Mas a qualidade deste sinal que eu mencionei, que por ele ter uma arruela multipolar, e se ela estiver danificada, este sinal pode sofrer alteração, eu tenho que fazer a análise do cliente para que eu possa fazer o diagnóstico mais preciso do sistema. Existem outros diagnósticos que eu posso fazer neste veículo. Eu posso, por exemplo, testar as válvulas eletromagnéticas. Porque as válvulas elas estão aqui colocadas no bloco eletrohidráulico, no bloco de alumínio. Eu não consigo remover essas válvulas para testar e nem devo. Tratando-se de um sistema de segurança, eu não devo fazer nenhuma intervenção. Lembrando que para que as válvulas atuem, elas eletroválvulas para saber, dessas bobinas, me desculpem, para saber se elas estão ok ou não. Por isso que alguns veículos, isso não são todos que disponibiliza, o teste das eletroválvulas que a gente pode fazer via scanner. Eu vou precisar do auxílio de uma pessoa para pisar no freio, vou pedir para o meu amigo Ragazzi ir lá dentro do carro, que em alguns momentos ele vai precisar pisar no freio para que nós possamos realizar esse teste. Então, não basta só ser repórter, tem que participar. Tem que trabalhar, né? Então, vou entrar em teste de atuadores, tá? Dar um continuar. Aqui aparece uma mensagem que é um sistema relevante para a segurança, tem que tomar todas as precauções. Então, primeira coisa, para eu fazer o teste da eletroválvula, eu tenho que ter a certeza de que a bomba está funcionando. Ele não me permite fazer nenhum teste antes de testar a bomba. Vamos testar a bomba? Vou dar um start. Então, a bomba está atuando. Tá? Já testou a bomba, vou dar um prosseguir. Ele vai perguntar aqui, ó, o motor da bomba do grupo hidráulico trabalhou? Sim, ela trabalhou. Solenoide dianteira direita. Tá? Ele vai me pedir algumas informações que eu tenho que passar para ele. Por exemplo, ó, ele está num banco de ensaio de freios? Não, eu não estou num banco de ensaio de freios, então vou colocar não. Ele sempre vai perguntar isso.
é que ele me indica qual roda que eu estou testando, a dianteira ou a direita. Dar um prosseguir, ele pede, favor esperar. Vamos esperar porque o sistema está se preparando. Acionar o pedal de freio e manter acionado durante o teste. Ô Ragazzi, pisa no freio? Ele pisou no freio, tá? Então, ó, função manutenção de pressão. Olha que interessante. Ele está pisando no freio, não está, Ragazzi? A roda está virando. Ela não deveria travar? Por que que ela não trava? Porque neste momento o sistema está testando uma dessas válvulas de entrada. Essa válvula está funcionando, ó. Então ela não travou. Vamos dar um prosseguir. Ele me faz uma pergunta. A roda dianteira direita não é travada? Sim, ela não está travada, ela está livre. Aí fez um barulhinho, ó. Agora ele pergunta, a roda dianteira direita é travada? Olha que interessante, ela travou, porque agora sim ele acionou aquela válvula para poder ir o fluido de freio. O Ragazzi está com o pé no freio lá. Então ela liberou o óleo para a roda. Legal. Então ela pergunta, a dianteira direita é travada? Estão escutando o barulho da bomba? Ele está com o pé no freio. Porém a roda está virando livre. Então ele pergunta, a roda dianteira direita não é travada? Sim, ela não é travada. Agora ele encerrou, desligou a bomba, cortou a alimentação da válvula, ele está com o pé no freio, agora a roda travou. Então isso eu fiz em apenas uma roda. Eu posso fazer em todas elas para ter a certeza de que as eletroválvulas estão trabalhando adequadamente. Que situação que eu vou fazer esse tipo de teste? De repente o cliente chega lá e falou, eu pisei no freio, senti o pedal vibrar, porém uma desviada de trajetória porque travou a roda. Aí através desse teste aqui que eu posso fazer uma a uma das eletroválvulas, eu consigo saber se elas estão trabalhando adequadamente. Fica aí uma sugestão para vocês. Lembra lá atrás que eu comentei que na troca de pastilha pode vir aqui fluido usado aqui dentro e travar essas válvulas? Isso pode ser até usado para tentar destravar uma válvula. Você faz a troca do fluido, faz a sangria, pois faz várias vezes o teste da válvula, ver se ela volta a funcionar. Pode ser uma solução paliativa, pode ser que ela volte a travar, mas talvez através desse teste você até consiga fazer a recuperação de uma dessas válvulas. Então, aqui nós fizemos o teste das válvulas. Vamos dar um prosseguir, ele vai me dar aqui, ó, que fase de teste concluída. Essas eram as informações que nós tínhamos para passar para vocês neste vídeo sobre controle eletrônico de frenagem ABS. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do site do nosso CTA, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Legal? Até a próxima, pessoal! Muito legal, né? Essa nossa matéria aqui no CTA, que é o Centro de Treinamento Automotivo da Bosch, com o Paulo Estevanato, mostrando como funciona cada item do sistema ABS, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar e muito no seu dia a dia de trabalho. Quero aproveitar e agradecer ao Paulo Estevanato, a toda a equipe de comunicação aqui do pessoal da Bosch, a todo o pessoal da Bosch por esse carinho com o canal TV Reparação Automotiva e também a revista Reparação Automotiva, por proporcionar esse ensinamento para você que acompanha o nosso canal. E por falar em acompanhar o nosso canal, se você chegou agora, não esqueça, aproveita, dá seu like aí, dá seu joinha que nós gostamos, se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades. E não seja egoísta não, compartilhe o nosso canal com os seus amigos, com as suas amigas aqui do Brasil e, quiçá, do mundo, porque, afinal de contas, a internet não tem fronteiras. Estamos encerrando por aqui. Vou lembrar você também para acessar o site da revista Reparação Automotiva, reparaçãoautomotiva.com.br. Lá você encontra aí todas as notícias e novidades do mercado com atualização diária. E também a versão em PDF da revista Reparação Automotiva. Está tudo lá. E a revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças do Brasil. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por sua atenção e até a próxima.